Fala galera, e no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como fazer a limpeza do pincel, que é a que a galera mais me pede aqui. E hoje eu fiz a aplicação aqui de um banho epóxi e vou mostrar aqui como fazer a limpeza correta do pincel para conseguir reutilizar ele novamente. Antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixa aquele like para esse vídeo chegar a novas pessoas e ativa o sininho de notificações para o YouTube sempre te entregar os vídeos que eu posto por aqui. Bora pro vídeo. Interrompendo aqui teu vídeo rapidinho para mostrar esse e-book aqui que eu criei e nele eu te mostro o passo a passo completo para fazer consertos em pranchas de surf e também como fazer a preparação correta da resina. Aqui eu te mostro desde o zero como é feito todos os processos e também te ensino a como montar o seu próprio negócio. Se você ficou interessado, clica aqui no primeiro link da descrição e adquire seu e-book. Então, nosso primeiro passo aqui, após a utilização e o pincel está cheio de resina, a gente vai utilizar o próprio pote para fazer a raspagem aqui na borda. É só encostar aqui, ó, e tirar o excesso de resina ali dentro, tá? Vamos raspar bem o pincel, raspa bem mesmo para tirar completamente, para não ficar nenhum resquício de resina aqui, em todos os sentidos. Costumo primeiro passar ele assim, apertando bem, chegando até a essa base aqui de cima aqui, porque ali acumula bastante resina, ó. Então a gente faz essa raspagem. Depois, do outro lado. E agora eu posso utilizar essa outra parte aqui do pote e botar o pincel assim, ó. Sempre raspando lá da base dele, onde fica ele colado, até a ponta. E esse processo aqui só se encerra quando você vê que não está mais escorrendo resina na borda. Aqui tem mais um pouquinho. Já retiramos o excesso e agora o próximo passo vai ser uma limpeza com thinner. Já estou com um thinner aqui, pode utilizar um thinner para limpeza, custa em média 10, 12 reais aqui na minha cidade. Mas qualquer tipo de thinner funciona, não pode utilizar água rasa, que é aqueles diluentes para tinta esmalte, tem que ser thinner, de preferência thinner de boa qualidade, para ter o melhor resultado no final. Então bora botar aqui dentro desse outro potinho aqui que eu cortei. E esse primeiro processo aqui eu vou colocar pouco thinner, tá? Vou colocar mais ou menos aqui apenas um dedo. E agora a gente vai repetir o processo de raspar, vai ser assim, a gente vai molhar ele no thinner aqui no fundo, molhar bem ali no fundo, ó. Deixar ele bem encharcado, ó. Vamos passar ele bem lá para o thinner pegar em toda a cerda. E depois repete o mesmo processo. Pega a borda aqui da lata, ó, e raspa aqui também, ó. Raspa o próprio thinner mesmo, tá? Vai lá, molha de novo no fundo, até notar que o thinner está começando a ficar esbranquiçado. Ó, molha ele um pouco aqui. Tira o excesso. E agora a gente vai pegar um pano velho. Vou pegar esse pano velho aqui, ó. E aí eu vou secar a cerda do pincel, ó. Cuidando para não agredir muito aqui, não ficar fazendo muitos movimentos, senão a cerda do pincel começa a se abrir inteira e ficar ruim para utilizar novamente. Então fazendo assim, ó. Vamos secar aqui, tirar o excesso de tinta dele. Limpando bem essa base aqui, ó. Aqui que a resina fica impregnada. Então limpando bem essa base aqui, passo o pano. Ó, agora a gente tirou bem o excesso aqui da resina, ó, o pincel já não tá brilhoso mais. Tá? E agora eu vou colocar a thinner novamente ali no potinho e vou deixar o pincel de molho sem encostar o fundo, tá? Porque se eu encostar o fundo, toda a resina que ainda tiver aqui vai escorrer por fundo, vai acabar secando e vai colar nessa parte de baixo da cerda. E aí você perde o pincel igual. Então tem que deixar o pincel ali suspenso, tá? Embebido na resina até mais ou menos aqui quase a base. Não deixa aqui em cima, senão as cerdas começam a descolar, porque isso aqui é colado com uma cola nessa parte de madeira e de metal. Então a gente deixa mais ou menos até esse ponto aqui, tá? Essa parte de cima aqui, com o tempo ela vai secando, não adianta. O pincel tem um limite de uso ali, geralmente eu consigo fazer o banho nessas pranchas minhas aqui, quando é epóxi, eu consigo fazer o banho mais ou menos umas 10 pranchas, mas eu utilizo o pincel direto. Porque se você deixar 5, 6 dias ele acaba estragando da mesma forma, porque o excesso de thinner ali na cerda acaba ressecando a cerda inteira e destrói o pincel. Então agora eu vou fazer esse outro processo, após essa limpeza que eu fiz aqui inicial, e vou deixar ele de molho ali no thinner e logo já posso fazer uma reutilização. Bom, já enchi aqui, tá? Tá bem cheio, ó, tá vendo? E aí a gente vai fazer o quê? Eu não vou deixar esse pincel encostado assim, ó. Se eu deixar assim, vai escorrer resina para o fundo e aí vai acabar destruindo a ponta da cerda do pincel. Eu tenho que deixar ele suspenso. E agora eu vou mostrar como eu faço isso de uma forma bem simples. E a forma que eu faço aqui para deixar ele suspenso é utilizar um grampo desses aqui, ó. É um grampo de pressão. Dá para utilizar até um prendedor, é que isso aqui tem uma pressão maior. Aí eu coloco aqui, ó,
bem na parte de metal aqui dele, tá? E aí eu coloco aqui. Utilizando esse tipo de grampo, o pincel não cai por fundo e o grampo também não sai da lata, né? Porque ele fica certinho no tamanho dessa lata de thinner cortada. Eu aconselho você a utilizar uma lata de thinner cortada, porque essa lata aqui tem uma grande resistência e o próprio thinner dentro dela não vai soltar nenhum tipo de pigmento, nem acabar furando a lata. Não utilize em recipientes de plástico, porque daí vai acabar tendo uma reação e o plástico vai derreter e você vai acabar perdendo o pincel de qualquer forma. E quando você for reutilizar esse pincel, é só tirar o grampo fora aqui. A gente vai fazer o mesmo processo de como fosse a resina, a gente vai raspar esse thinner aqui na borda, bem raspado, tá? Tira bem o excesso aqui de thinner, não pode ficar thinner aqui. Seque ele bem seco, num pano novamente, bem seco mesmo, não pode ter resquício nenhum. O thinner evapora muito rápido, então você faz essa secagem aqui e espera uns 10 minutos antes de utilizar ele na resina e o pincel vai estar 100% seco, 100% limpo. Para fazer o teste aí, para saber se ele já está completamente seco do thinner, é só passar numa parte bem seca do pano e ver se o pano não vai ficar manchado. Se o pano sair sequinho, você tocar com a sua mão aqui na cerda, né, fazer assim na cerda, ó, e ver que não tem mais umidade, pode utilizar na prancha. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado você. Foi um vídeo bem objetivo, um vídeo bem rápido, que muita gente tem me pedido aqui de como fazer a limpeza do pincel. E esse processo serve tanto para resina epóxi quanto para resina poliéster. E fazendo dessa forma que eu ensinei aqui, você vai conseguir sim reutilizar o seu pincel e economizar uma grana aí, não precisando comprar um pincel a cada processo de resina. Um pincel eu consigo utilizar geralmente para 10 pranchas, serve também para esse tipo de pincel menor aqui, tá? É só limpar, tirar bastante o excesso de resina. Se você não entendeu bem, volta o vídeo aqui para entender bem como são os processos de limpeza. Tem as etapas ali, primeiro a raspagem da resina, depois um banho de thinner para tirar ainda o excesso de resina e depois que fizer esse banho secar o pincel, você deixa ele de molho sem encostar o pincel no fundo da lata. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui embaixo, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais e também ativa o sino de notificações para o YouTube sempre te entregar os vídeos que eu posto por aqui. E se você não conhece o nosso e-book, eu estou deixando o link aqui embaixo. No e-book ali eu ensino todos esses passos também de limpeza de pincel, preparação de resina, lixamento da prancha e todas as etapas para você também trabalhar com pranchas de surf. Tamo junto, aqui quem fala é Felipe, até a próxima.